Fala, tropa, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Espera aí rapidinho. Que hora que é aí? 1h59 da madruga, tá? 2 horas da manhã praticamente. E você tem uma missão. Beleza, vou te pagar uma missão. 2 horas horário do Acre, 3 horas horário de Rondônia. E você tem uma missão. A tua missão vai ser gabaritar direito administrativo. É uma missão tranquila, tá? Você vai conseguir isso aí, você vai gabaritar. Essa é a sua missão, beleza? E a gente vai dar continuidade no projeto Gabaritar Direito Administrativo, tá? Agora, só que eu quero fazer uma revisão contigo da aula anterior. Vem cá, a gente falou de organização da administração pública. Vamos começar a revisão, hein? Organização da administração pública. Ente e órgão é a mesma coisa ou diferente? Diferente. Qual é aquele que tem personalidade jurídica? É o ente ou é o órgão? É o ente. Qual é aquele que tem patrimônio próprio? É o ente ou é o órgão? É o ente. O órgão ele pode representar a pessoa jurídica a qual ele faz parte? Sim ou não? Não. Beleza. Vem cá. Qual é a teoria adotada no Brasil? É a teoria do mandato ou a teoria do órgão? É a teoria do órgão ou da imputação. O pessoal chama de teoria da imputação também, mas na verdade é a teoria do órgão, segundo o princípio da imputação volitiva. Beleza? Show de bola. E o que diz essa teoria do órgão? Essa teoria do órgão diz que se um agente público ou um órgão público cometer alguma irregularidade, por exemplo, a responsabilidade de ressarcir um dano para terceiro, por exemplo, será do ente e não do órgão ou do agente que fazem parte dessa entidade. Beleza? Então, a teoria do órgão diz que se um órgão ou um agente fizerem uma merda, uma cagada, a responsabilidade vai para quem? Para o órgão, para o agente ou para a entidade? Para a entidade. Beleza. Aí, passou isso aí, a gente viu que na administração pública existe a administração direta e a indireta. Beleza? Vem cá, União, Estado, Distrito Federal e municípios são da administração direta ou indireta? Direta. Autarquia, fundação pública, empresa pública e sociedade de economia mista são da administração direta ou indireta? Indireta. Beleza. Esses entes da direta são chamados de administração centralizada ou descentralizada? Centralizada. E a administração indireta é chamada de centralizada ou descentralizada? A indireta é descentralizada. Beleza. Vem cá, professor, mas a administração direta, os entes da administração direta, são entes políticos ou administrativos? Políticos. Os entes da administração direta são entes políticos. Esses entes políticos têm autonomia política, administrativa, financeira e orçamentária. Beleza? Lembra que os entes políticos têm autonomia política. Aqui desse outro lado da administração indireta, existem os entes administrativos, tá? A administração indireta tem os entes administrativos que têm autonomia administrativa, financeira e orçamentária. Beleza? Ente político, autonomia política. Ente administrativo, autonomia só administrativa. Beleza? Show de bola. Mas vem cá. Presidência da República, Ministério e Secretaria. São entes ou são órgãos? São órgãos. Mas da administração direta ou indireta? Direta. Beleza? Show de bola. Aí a gente foi lá e falou de autarquia. A autarquia presta um serviço típico de Estado ou de interesse social? Típico de Estado. A autarquia é pessoa jurídica de direito público ou de direito privado? Público. A autarquia, para ela passar a existir, para ela ter personalidade jurídica, ela tem que ir no cartório registrar os seus atos institutivos ou basta publicar a lei e ela passa a existir? Publicou a lei, ela passa a existir. Beleza, mas vem cá, o pessoal, aqueles que fazem concurso para entrar em uma autarquia, são regidos por um estatuto ou pela CLT? Por um estatuto. Beleza, a gente viu que existem as espécies de autarquia, autarquia comum, fundação autárquica, autarquia especial e as associações públicas. A gente falou de duas, falou da fundação autárquica ou autarquia fundacional, que são fundações públicas de direito público, beleza? E falamos das agências, aliás, das autarquias em regime especial. Lembra que a autarquia em regime especial nós temos duas. A autarquia em regime especial tem a agência executiva e a agência reguladora. A agência executiva, ela se torna uma agência executiva. Ela vai se tornar agência executiva por meio de um contrato de gestão. Beleza? E pode ser tanto uma autarquia como uma fundação pública. Beleza. A agência reguladora, por sua vez, ela já nasce uma agência reguladora para fiscalizar aqueles que prestam serviço público. E essa agência reguladora, ela vai ser só autarquia. Essa agência reguladora, que é só autarquia, ela vai ser criada por lei. Beleza? Show de bola. Mas vem cá, é exemplo de agência reguladora. E aí, qual é um exemplo de agência reguladora? Anvisa.
Ancine, ANAC, Anatel, beleza? Show de bola. Lembra também um bizu aqui, ó. Olha, mais um bizu aqui para você anotar aí no teu resumo. Falou em agência reguladora, os presidentes, os dirigentes da agência reguladora têm uma maior autonomia. Por quê? Para evitar que o político mande nele. Ou seja, na agência reguladora, os seus dirigentes têm uma maior autonomia para evitar que os chefes do Poder Executivo interfiram no seu serviço. Beleza? Beleza. Aí, pessoal, tem mais um bizuzinho sobre a agência reguladora. Além dessa maior autonomia, tem que lembrar que essa agência reguladora é despolitizada, ou seja, não pode um chefe do Poder Executivo interferir nessa agência reguladora. Beleza? Show de bola. Vem cá, vem cá. Agora nós vamos começar a aula 2. Na aula 2, nós não vamos falar de autarquia, nós vamos começar a falar do segundo ente da administração indireta, que são as fundações públicas. Beleza? 2 exemplos de fundação pública, a FUNAI e o IBGE. Beleza. Vem cá, vem cá, vem cá. Lembra que eu falei que a autarquia é criada por lei? Beleza. Você vai ver que todos os outros não são criados por lei. Todos os outros que a gente vai falar não são criados por lei. São o quê? Autorizados por lei específica. Beleza? Então, todos os outros entes que a gente falar, inclusive fundação pública, não são criados por lei, são o quê? Autorizados por lei. Beleza? E lembra que a autarquia a gente falou que é criada por lei? Essa aqui são autorizados, igual eu falei. Mas vem cá, lembra que eu falei que a autarquia é pessoa jurídica de direito público? A autarquia é pessoa jurídica de direito público? Vem cá. A fundação pública não é pessoa jurídica de direito público, é pessoa jurídica de direito privado. Então, toma cuidado. Autarquia, pessoa jurídica de direito público. Fundação pública é pessoa jurídica de direito privado. E fundação pública é autorizada por lei específica. Beleza. Lembra que a autarquia, eu falei que para a autarquia passar a existir, ela publicou a lei, a autarquia passa a existir? Já é diferente aqui na fundação pública. Porque na fundação pública, se ela é de direito privado, é como se fosse uma empresa privada. A fundação pública, por ser de direito privado, ela tem que ir onde? No cartório, como toda empresa privada, registrar os seus atos institutivos para passar a existir. Beleza? Para adquirir personalidade jurídica, uma fundação pública deve registrar os seus atos institutivos no cartório. Beleza? Tá. A fundação pública, ela não presta um serviço típico de Estado. Quem é que presta um serviço típico de Estado? A autarquia ou fundação pública? Típico de Estado, autarquia. Agora, de interesse social, é a fundação pública. Beleza? Agora, um bizuzinho para você. Essa fundação pública vai ter só um bizu top aqui, ó. Falou em fundação pública, falou em fundação pública, uma lei complementar vai definir os campos de atuação dela. Beleza? Então, falou em fundação pública, uma lei complementar vai definir os seus campos de atuação. Ou seja, com o que a fundação pública vai trabalhar necessariamente? É com saúde, educação, cultura, lazer, transporte, sei lá. Quem vai definir? É uma lei específica ou uma lei complementar? Lei complementar define os campos de atuação, define as áreas de atuação. Beleza? Lembra que quem fizer concurso para uma fundação pública, em regra, vai ser o quê? Estatutário. Lembrando que ultimamente o STF vem decidindo aí que a fundação pública que vai escolher. Ela pode escolher o regime de pessoal seletista. Mas vem cá, em regra, o pessoal da fundação pública é seletista ou estatutário? Estatutário. Mas a fundação pública pode escolher, se ela quiser, que o pessoal dela seja seletista? Sim. Beleza. E um bizu aqui, ó. É vedado ter fins lucrativos. Tá? Então, na fundação pública, é vedado ter fins lucrativos. Não pode visar lucro nas fundações públicas. Beleza? Então, vamos fazer uma revisão aqui de fundação pública. A fundação pública é pessoa jurídica de direito público ou de direito privado? Aqui, ó, comigo. A fundação pública é pessoa jurídica de direito público ou de direito privado? Privado. A fundação pública é criada ou autorizada por lei? Autorizada. A fundação pública
Quem vai definir as áreas de atuação dela? É uma lei ordinária ou uma lei complementar? Lei complementar. Vem cá, na fundação pública, pode visar lucro, sim ou não? Não. Beleza, então revisão aí. Vem cá, na fundação pública, a fundação pública presta um serviço típico de Estado ou de interesse social? Interesse social. Mas vem cá, para passar a existir, para passar a ter personalidade jurídica lá, né? A fundação pública vai ter que fazer o quê? Bastou publicar a lei, ela vai passar a existir, ou a fundação pública deve ir no cartório? Deve ir no cartório. Então, feita a revisão de fundação pública e topzera. Agora a gente vai começar a falar de empresa pública e sociedade de economia mista, que são dois entes, duas entidades da administração indireta que têm muitas coisas em comum. Tanto que eu fiz uma seleção de informações que são comuns à empresa pública e sociedade de economia mista. Inclusive, existem os apelidos carinhosos, né? Todo mundo tem apelido, tu tem apelido. Então, qual é o apelido de uma empresa pública? EP. E qual é o apelido mnemônico de uma sociedade de economia mista? 100. Beleza. Agora, tanto a empresa pública como sociedade de economia mista são autorizadas por lei específica. Beleza? Então a gente viu que a única que é criada por lei específica é quem? A autarquia. A empresa pública, sociedade de economia mista e fundação pública, todas são o quê? Autorizadas por lei. Todas são autorizadas por lei, menos a autarquia, porque a autarquia é o quê? Criada. Todas as outras são pessoas jurídicas de direito privado. Olha aqui, ó, pessoa jurídica de direito privado, empresa pública, sociedade de economia mista e a fundação pública. Todas são pessoas jurídicas de direito privado, menos o quê? A autarquia. A autarquia é pessoa jurídica de direito público. Beleza. Para passar a existir, a empresa pública e sociedade de economia mista, assim como a fundação pública, devem registrar os seus atos onde? No cartório. Beleza. A única que publicou a lei e já passa a existir é quem? A autarquia. Agora, empresa pública, sociedade de economia mista e fundação pública, para passar a existir, deve registrar os seus atos onde? No cartório. Beleza. Aqui eu chamo a atenção por um bizu, porque tanto a empresa pública como a sociedade de economia mista são chamados pela doutrina de entes híbridos, tá? Por quê? Porque elas prestam tanto serviço público, tá? Quanto podem explorar a atividade econômica, beleza? Então, no momento da criação, no momento da autorização da criação de uma empresa pública ou sociedade de economia mista, vão decidir, vem cá, quando ela nascer, essa empresa pública ou sociedade de economia mista, vão falar lá, não, ela nasceu para prestar serviço público, não nasceu para prestar serviço público, não. Essa daqui, ela nasceu para explorar a atividade econômica. Então, no momento da criação da empresa pública ou sociedade de economia mista, eles vão decidir, beleza? Se ela nasceu para prestar serviço público ou se ela nasceu para explorar a atividade econômica, beleza? Lembra de um bizu também, que aqui, se a empresa pública ou sociedade de economia mista prestar serviço público, a responsabilidade civil dela vai ser o quê? Objetiva, tá? Guarda isso aqui no coração que depois a gente vai falar disso, tá? Mas vem cá, se a prova vier cobrando a responsabilidade civil de uma empresa pública ou sociedade de economia mista que presta serviço público, vai ser o quê? Objetiva ou subjetiva? Objetiva. Beleza. Agora, se ela vier falando da responsabilidade civil de uma empresa pública ou sociedade de economia mista que exploram a atividade econômica, a responsabilidade dela vai ser o quê? Objetiva ou subjetiva? Subjetiva. Beleza. Aí, pessoal, lembra que tanto a empresa pública como sociedade de economia mista, o regime delas, da empresa pública e sociedade de economia mista, o regime dos servidores dela vai ser o quê? Seletistas, tá? Beleza? Show. Aí, pessoal, vem aqui comigo, preste atenção, a gente está falando aqui de um trem que vai cair na tua prova, tu vai gabaritar. Tu tem noção que tu vai gabaritar? Tu vai tocar o terror, pô, no SES, pô, tu vai gabaritar essa porra dessa prova. Ó, vem aqui comigo, vamos falar, empresa pública e sociedade de economia mista, são diferentes, né? Mas vem cá, tem umas coisinhas em comum também? Tem. Vem cá, empresa pública e sociedade de economia mista, essas famosas estatais, tá? Vou chamar de estatais para ficar melhor. Tá? Empresa pública e sociedade de economia mista são as estatais. Essas estatais são pessoas jurídicas de direito público ou de direito privado? Privado. Vem cá, elas prestam só serviço público, exploram atividade econômica ou os dois? Os dois. Vem cá, o pessoal dela é estatutário ou seletista? Seletista. Beleza, beleza, show de bola. E vem cá, para passar a existir,
o pessoal dessa empresa pública e da sociedade de economia mista, bastou a lei publicar ou tem que ir no cartório? Tem que ir no cartório. Beleza, a gente viu várias coisas que são comuns entre empresa pública e sociedade de economia mista, só que existem algumas coisas que são diferentes entre as duas, tá bom? E a gente vai ver agora, vem comigo aqui. Ó, o capital de uma empresa pública é desse jeito, tá, pessoal? O capital de uma empresa pública vai ser o quê? 100% público. O capital de uma empresa pública é 100% público. Se a empresa ela é pública, o capital é 100% público. Beleza? Aí as bancas elas não vêm falando muitas vezes que o capital é 100% público. Ela pode vir falando, mas outras vezes elas vão trazer sinônimos. Tá? Qual um sinônimo de capital 100% público? É que o capital é exclusivamente público. Beleza? Então, falar que o capital é 100% público é a mesma coisa que dizer capital exclusivamente público. Beleza? E quando ele falar capital 100% público ou exclusivamente público, ele está falando de quem? Empresa pública. Diferente é quando ele falar de sociedade de economia mista. Na sociedade de economia mista, o capital vai ser o quê? Maioria público. A maioria do capital vai ser público. Existe uma porcentagem de capital público e uma porcentagem de capital privado. Beleza, o capital é misturado, é misto. Capital ele é misto, misturado. Um pouco é público e um pouco é particular. Um pouco é público, um pouco é privado. Mas vem cá, a maioria desse capital vai ser o quê? Público. Beleza? Lembra que toda vez que a prova vier falando de controle acionário, quando a prova vier falando de controle acionário, o controle das ações, ele está falando de quem? Sociedade de economia mista. Beleza? Então tá. Falou do capital, que o capital é 100% público, ele está falando de quem? Empresa pública ou sociedade de economia mista? Empresa pública. Se ele falou lá que o capital é misturado, que o capital é misto, que o capital é majoritariamente público, vem cá, vai ser empresa pública ou sociedade de economia mista? Sociedade de economia mista. Beleza, primeira diferença a gente acabou de ver. A segunda, a instituição, a criação de uma empresa pública. Quando a empresa pública for criada, ela, por ser capital 100% público, a liberdade é maior, é mais top. E se o capital é 100% público, vai ter mais liberdade com a administração pública. Por isso que, para a empresa pública, que o capital é 100% público, né, que a gente viu, essa empresa pública ela pode ser criada de qualquer forma admitida em direito. Então, a empresa pública pode ser criada de qualquer forma admitida em direito. Grava isso aí, tá? Beleza? Agora, a sociedade de economia mista só pode ser criada como sociedade anônima, que o pessoal chama de SA. Beleza? Então, vem cá, vem cá, vem cá. A empresa pública pode ser criada somente como sociedade anônima. Certo ou errado? Errado. A empresa pública pode ser criada como qualquer forma admitida em direito. Sociedade limitada, SA e outras formas que a lei admitir. Beleza? Agora, sociedade de economia mista pode ser criada tão e somente só como sociedade anônima. Beleza? Show. Aqui a gente já vai falar de foro, ou seja, onde uma empresa pública e onde uma sociedade de economia mista federais respondem o processo delas. Onde elas vão responder processo? Cuidado, tem banca que nem detalha, né, de qual ente é, mas o certo pelo certo é falar que uma empresa pública federal vai responder processo onde? Na Justiça Federal. Beleza? Em regra, a empresa pública federal vai responder processo onde? Na Justiça Federal. E uma sociedade de economia mista federal vai responder processo na Justiça Estadual. Professor, então a sociedade de economia mista federal responde na Justiça Estadual, é? Tá errado, não? Não. Empresa pública federal, Justiça Federal. Sociedade de economia mista federal, Justiça Estadual. Mas é sempre, 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 sempre ou tem exceção? Tem exceção. Vem cá. Empresa pública federal vai responder na Justiça Federal, exceto nas causas trabalhistas, eleitorais e de falência. Beleza? Vamos comigo. Empresa pública, ela vai responder, a empresa pública federal vai responder processo em regra em qual justiça? Estadual ou federal? Empresa pública federal na Justiça Federal. Sempre, sempre, sempre ou tem exceção? Tem exceção. Quando for causa trabalhista, eleitoral e de falência. Beleza. Agora, na Sociedade de Economia Mista Federal, em regra vai ser na Justiça Estadual.
Mas sempre, sempre, sempre ou tem exceção? Tem exceção. Quando a união for assistente ou oponente, aí não vai ser na justiça estadual. Beleza? Show de bola. Então, toma cuidado para isso aí, beleza? Vamos dar continuidade no nosso bisural aqui. Chega aqui comigo. As provas de concurso público, elas vêm trazendo a diferença entre desconcentração e descentralização. Pessoal, não, do Vera mesmo. O concurseiro, ele pensa que só vai cair o Soci de Vaplu. Os mnemônicos mais fraquinhos, para quem nunca viu o direito lá, as coisas mais básicas, tá? Mas se você decorar uma tabelinha fuleiragem dessa que eu vou falar aqui, tu já acerta muita questão. E outra, vem aqui comigo, direito administrativo não é só para você estudar para SES. Deus vai abençoar e você vai passar na SES. Amém? Beleza. Só que é o seguinte, esse direito administrativo aqui, você usa para concurso de polícia civil, você usa para concurso de tribunal de justiça, você usa para concurso, sei lá, administrativo, fiscal. Beleza? Então, são bizus que você tem que ficar vendo e revendo todas as vezes. Beleza? Você vai criando seu resumo aí, o seu material. Beleza? E vai ficando top. Tá. Vem cá. As bancas, como eu estava dizendo, elas vêm pedindo a diferença lá de desconcentração e descentralização. Beleza? Então, tanto na desconcentração como na descentralização, são técnicas de distribuir a atribuição. Só que é o seguinte, é muito chique falar isso aí, né? É técnica de distribuir a atribuição. Falou em distribuir a atribuição, pode ser tanto desconcentração como descentralização. Beleza? Só que na desconcentração e na descentralização, nas duas formas, sempre, sempre, sempre alguma coisa vai ser criada. Isso é fato, tá? Na desconcentração, cria alguma coisa. E na descentralização, cria também. Só que existe uma diferença fuleiragem, que é o quê? Ó, desconcentração, cria órgão. Ó, desconcentração. O ozinho aqui é de órgão. Beleza? Descentralização. O Ezinho é de ente, criação de ente, tá? Então, na desconcentração, cria órgão ou ente? Órgão. Descentralização, cria órgão ou cria ente? Ente, beleza? Então, desconcentração, cria órgão. Descentralização, cria ente, beleza? Esse já é o primeiro bizu. Agora, vem cá. Lembra que eu falei lá atrás, fiz um desenhozinho, parecia um pão, que era o quê? Uma entidade, e dentro daquela entidade tinham vários órgãos. Lembra que na outra aula eu fiz isso aí? Eu fui nessa, sei lá como é que é essa bagaceira? Pois é. Então, toda vez que a banca vier falando a palavra órgão, olha lá, hein? Esse é o bizu. Falou que um ente, ó, falou que um ente criou um órgão, ou um órgão criou um outro órgão, falou em criação de órgão. É desconcentração ou descentralização? Desconcentração. Beleza? Falou em criação de órgão sempre vai ser desconcentração. Criação de ente, descentralização. Lembra que ente é pessoa jurídica ou entidade. Beleza? Cuidado. São sinônimos. Aí, pessoal, vem cá. Existem as características da desconcentração e as características da descentralização. Na desconcentração, existe hierarquia. Olha aqui, ó. Se os órgãos estão um em cima do outro aqui, ó, um órgão está acima do outro, que está acima do outro, que está acima do outro, até chegar no órgão subalterno, lá de baixo, que é aquele órgão mais fraquinho. Beleza? Então, show de bola. Dentro da desconcentração, que tem órgão, onde tem órgão tem desconcentração. E onde tem órgão tem a desconcentração e é de cima para baixo. Existe hierarquia quando eu falo de desconcentração. Na desconcentração, a hierarquia. Na descentralização, lembra que lá atrás eu falei que não existe hierarquia entre entidades. Não existe hierarquia entre a administração direta e indireta e não existe hierarquia entre entidades. Se tu quiser colocar aí, anota aí essa bagaceira, tá? Anota aí essa bagaceira, tá? Não existe, bota aqui para tu. Não existe hierarquia entre entes. Beleza? Então, toma cuidado. Falou em descentralização, criação de ente. Tu sabe que não existe hierarquia entre entes. Por isso que aqui na descentralização
não há hierarquia. E na descentralização, criaram um ente, né? Se um ente criou outro ente, tem quantos entes envolvidos? 2. 2 entes, 2 pessoas jurídicas envolvidas. Beleza. Já na desconcentração, um ente e dentro desse ente tem vários órgãos. Dentro desse ente tem vários órgãos. Então, na desconcentração, o ozinho de órgão. Na desconcentração, só tem o quê? Uma pessoa jurídica envolvida. Beleza? Tem vários órgãos dentro de uma mesma pessoa jurídica. Beleza. Por isso que as questões vêm falando que o quê? Esse fenômeno da desconcentração ocorre dentro da mesma pessoa jurídica, enquanto o fenômeno da descentralização ocorre entre pessoas jurídicas distintas, tanto que tem 2 pessoas jurídicas distintas, né? Beleza? Então, diferenças entre desconcentração e descentralização. Toma muito cuidado. Vem aqui comigo, vamos revisar. Desconcentração. Na desconcentração, cria órgão, cria ente. Desconcentração, cria órgão. Descentralização, cria o quê? Ente. Esse ente tem hierarquia entre os entes? Sim ou não? Não. E quando eu falo de descentralização, eu crio ente. E se eu crio ente, um ente criou outro ente, tem quantas entidades envolvidas? 2. Beleza. E se tem 2 entidades envolvidas na descentralização, são entre pessoas jurídicas distintas. Beleza. E na desconcentração é dentro da mesma pessoa jurídica. Beleza. Aí, se na desconcentração cria, desconcentração cria, na concentração, que é o contrário de desconcentração, é a extinção de órgão. Beleza? Concentração aqui, ó. Concentração é órgão também, só que não é a criação. A criação de órgão é desconcentração. O contrário de desconcentração é a concentração. Se lá cria, aqui extingue o órgão. Beleza? Também é outro bisuzinho de prova. Beleza. Aí, pessoal, vem aqui comigo para esse último quadro. Já que a gente está falando de descentralização, tá? Descentralização, já peguei a setinha aqui da descentralização, já trouxe para cá para a gente trabalhar as espécies mais cobradas em prova de descentralização, tá? Existe a descentralização por OSTF, que eu chamo, OSTF, que é o Outorga Serviço Técnico Funcional. Beleza? Então, descentralização por outorga serviço técnico funcional. Existe outra espécie de descentralização administrativa, que é a colaboração ou delegação, tá? Lembrando que essas duas são espécies de descentralização administrativa, tá? Essa de cima aqui, que eu vou chamar só de uma, né, porque tem vários sinônimos, vou chamar só de uma para ficar mais rápido. A descentralização por outorga é quando a administração direta cria a indireta. Beleza, então, quando a administração direta cria a indireta, é a descentralização por outorga. Agora, quando a administração pública delega o serviço para um particular, por exemplo, para uma concessionária, para uma permissionária, beleza? Quando a administração pública delega o serviço público para um particular, para uma empresa privada, para um particular, ela não está criando a indireta, ó. Ela só está delegando o serviço para um particular. E quando ela delega o serviço para um particular, é a descentralização por CD, que é por colaboração ou por delegação. Beleza? Tá. Mas como é que é a característica desses tipos de descentralização? Vem aqui comigo. Quando a administração direta cria uma autarquia ou autoriza uma fundação pública, empresa pública ou sociedade de economia mista, é por meio de lei ou por meio de contrato? Por meio de lei. Beleza? Então, quando a administração direta cria ou autoriza um ente da indireta, é por meio de lei. Beleza? Vem cá, mas quando a administração cria ou autoriza um ente da indireta, é por tempo determinado ou indeterminado? Indeterminado, beleza? Já é o contrário da descentralização por delegação, que é por tempo determinado. E lembra que eu falei que quando a administração direta cria um ente da indireta, é por meio de lei? Beleza. Aqui, quando a administração delega o serviço público para um particular, é por ato ou por contrato. Não é por lei. Aqui embaixo é por contrato ou por ato. Beleza. E tem outra diferença principal. Quando a administração direta cria a indireta, ou seja, ocorre a descentralização por outorga, a administração pública transfere tanto a titularidade quanto a execução do serviço. Beleza. Já na descentralização por colaboração,
quando a administração pública delega o serviço para um particular, por exemplo, para uma concessionária, para uma permissionária, ela não vai transferir a titularidade, não. Ela vai transferir somente o quê? A execução do serviço. Beleza? Então é isso, pessoal. Essa partezinha aqui é top, é introdutória do direito administrativo e tu vai gabaritar. É revisar, 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 que isso aí vai cair na tua prova e tu vai, ó, vai gabaritar a porra toda. Vamos para cima, é Insanos Concursos e você gabaritando a porra toda. Vamos!